Então tá, cá muitos anos depois, estou eu, hoje em minha casa, casado, então agora presenteado com a minha esposa por uns cookies. Estamos de volta ao YouTube trazendo alguns conteúdos para vocês, muito pedido por alguns, muito odiados por outros, e também a fim de eu ter um hobby extra, a gente comer e fazer churrasco. Decidi voltar a compartilhar meu conteúdo com vocês, me auxilia muito no meu dia a dia, tratar minha ansiedade, então vou fazer isso com vocês, que eu acho que é legal compartilhar um pouco que eu sei da minha vida e também de conhecimentos de mercado financeiro. A minha ideia é fazer um conteúdo de aulas e como a maioria das coisas que eu faço eu não vou planejar nada, eu vou só deixar a frase do Jack Sparrow levar minha vida pra frente, que é não planeje nada, faça tudo. Então eu não vou trazer aqui um conteúdo obrigatoriamente todos os dias, mas vou me esforçar para todos os dias gravar uma videoaula para vocês. Sem tempo mínimo, sem tempo máximo, sem nada do tipo. Aqui as minhas regras e aqui é o meu ambiente. Então não me julguem com o que eu falar. E aqui eu não estou falando ao cunho da empresa com a qual eu trabalho, e sim estou falando com as minhas palavras no meu conceito e na minha forma de pensar em relação ao mercado financeiro e também, claro, algumas coisas da vida, tá? Eu de fato não sei se a qualidade tá boa, não sei se o áudio tá bom, isso a gente vai melhorando com o tempo. O fundo deve ser esse fundo mesmo. Então, o objetivo final aqui é a gente transmitir um conteúdo de mercado financeiro. E essa primeira aula eu vou explicar para vocês o que é o mercado e eu vou avançando até mostrar como são as operações que eu faço no dia a dia, tá? Eu quero em especial dedicar essa aula ao Vitinho, uma das pessoas do time de inteligência do comercial da Neológica, que foi uma das pessoas que pediu e me incentivou muito a voltar com o meu conteúdo no canal do YouTube. E cada aula eu vou dedicando a uma pessoa que me incentivou a voltar com esse conteúdo. Beleza? Então, iniciando a nossa aula de hoje, eu quero explicar para vocês o que é mercado financeiro e como é que ele funciona na prática e quais são os tipos de mercado financeiro. Beleza? Primeiro que tá um bafo aqui dentro da minha casa, não sei o que houve, mas tá quente pra caramba, então vou abrir um pouco a janela aqui para vocês não sentirem o meu fedor pela minha câmera do meu suor, tá? E também quando eu vou falando, eu vou comendo uns cookies aqui que a minha esposa acabou de fazer pra mim, que são muito deliciosos. Se nada der certo na vida, vamos vender cookies. Bom, então para entender um pouco de mercado financeiro, eu vou trazer para vocês uma analogia em relação à minha vida, tá? Por quê? Porque eu gosto de trazer exemplos e exemplos são muito bons para entender as coisas. Bom, para vocês entenderem um pouco da minha história, eu gostei e gosto muito das formas como meu pai negocia as coisas. Meu pai é um exemplo para mim em várias coisas, mas principalmente em relação à negociação, meu pai manda muito bem. E desde pequeno, meu pai ia junto com meu tio e comigo numa tal de feira do Big. Para vocês entenderem um pouco a rotina do mercado do mercado não, da minha vida, num sábado quando eu era criança, eu ia jogar bola e na sequência eu ia na feira do Big com meu pai. Bom, o que é a feira do Big? Bom, hoje eu acho que não existe mais o Big, eu acho que só existe o Sam's Club aqui em Porto Alegre. O Sam's Club, ele é uma... Ele fica mais ou menos por aqui, aqui em Porto Alegre. E aqui nessa região, que ficou embaixo da água também, inclusive aqui, Sam's Club Sertório. E aí aqui, ó, nesse local aqui, várias pessoas se encontram aos sábados para vender carros. Tá vendo esse lugar aqui? Então aqui fica vários carros parados e as pessoas vão indo comprando e vendendo os carros, tá? Então a gente caminhava aqui por esse valão aqui e aí tinha vários carros, isso em 2006, 2007. E aí a gente caminhava por aqui e ia negociando os carros aqui. Então aqui era o Big antigamente e aqui era a feira do Big que a gente comprava e vendia os carros. Bom, por que eu tô falando isso? Porque como é que funcionava uma feira do Big na prática? Você chegava lá, você tinha, por exemplo, eu vou pegar como exemplo um Fiat Uno para vocês. Então, o Fiat Uno 99, por exemplo, um baita carro. O Fiat Uno 99, ele tem uma tabela FIP, ou seja, um valor de negociação médio dele, que é de R$ 3.000. E aí o que meu pai fazia? Meu pai olhava o carro de ponta a ponta a ponta, olhava tudo e falava assim: vou pagar 2.500. O cara dizia assim: não, 2.500 é muito barato, não quero. O pai dizia: tá bom, beleza, muito obrigado. Meu pai seguia. Daí meu pai marcava um tempo no relógio de 2 horas, 3 horas, 30 minutos, não sei o tempo que for, e chegava num período e dizia assim: cara, eu na real que vou pagar aqui nesse carro 2.500 de novo. Ele dizia isso pro cara. E o cara disse assim: não, 2.500 tá muito barato, te faço por 2.700. Já deu uma negociação. Lembrem que a FIP é 3.000. Rodava, rodava, rodava. Meu pai fechava com o cara por R$ 2.600, tá? Meu pai tinha R$ 400 de margem, que meu pai fazia. Meu pai ia lá, dava um fruque-fruque no carro, como ele dizia, e vendia o carro por 2.900, às vezes até R$ 3.200, dando uma margem de lucro bem boa nisso que ele fazia.
Então, isso que ele fazia na prática se chama trading, ou seja, negociação. Mas como é em inglês, trading é mais bonito do que falar do que negociação. E quando a gente fala em trading, a gente está falando nada mais nada menos do que comprar e vender algo. Ou seja, pode ser na feira do Big, pode ser na feira do peixe, pode ser no mercado financeiro, pode ser com o teu sogro, pode ser com a tua sogra, pode ser com quem tu quiser. O trading ele é qualquer aba dentro desse conteúdo, tá? Então, trading nada mais é do que negociar. Você comprar algo barato para vender caro. Isso é a origem do trading e esse é o significado do trading. O que a gente tem agora nas nossas mãos são as oportunidades de comprar e vender ações e derivativos de empresas. Exemplo, se você quer fazer trading na bolsa de valores, eu vou usar a bolsa de valores para não ir muito a fundo, tá? Mas tem N mercados. Mercado de Forex, ou seja, que são o mercado de moedas, pares de moedas, sei lá. Uh, peso mexicano contra o real brasileiro, é a valorização entre eles. Existe Forex, pares de moedas, existe, meu Deus, ações, então valorização de empresas, então a empresa vai lá e faz um IPO, ou seja, um processo de abertura de capital, e aí faz valorização de mercado, beleza? Num terceiro momento, existe também o mercado de derivativos, são mercados que variam das ações, então opções e assim por diante, ou seja, são variantes desse mercado, e também se encaixa neles os índices futuros, como por exemplo o índice futuro, dólar futuro, milho futuro, boi gordo futuro, que são commodities, mas também podem ser negociados. Beleza? Dito isso, a gente já sabe um pouco dos tipos de mercado que existem e eu, particularmente, opero muito o mercado de opções, beleza? Esse vai ser o nosso principal objetivo do canal aqui nesse momento, mas claro, vamos falar um pouco de índice futuro também para vocês entenderem. Show de bola? Então a gente já sabe agora o que é um derivativo, o que é um ativo e como que negocia eles. Então como é que a gente pode negociar esses ativos? Aqui no Profit, por exemplo, Profit, para quem não sabe, é a melhor plataforma de operação em bolsa de valores no Brasil. E aqui no Profit eu consigo comprar e vender ativos e derivativos. Então eu posso comprar, por exemplo, ações da Petrobras. O que são ações? São um pedaço de uma empresa. Beleza? Um micro pedaço, né? Banco do Brasil. E assim por diante. Então, isso são ações, derivativos e assim por diante. Show de bola? Isso é trading, isso é negociar e vender. Como é que eu faço para comprar algo barato e vender algo barato? Isso é na próxima aula que a gente vai ter. Então, essas pequenas cápsulas, esses pequenos conteúdos que a gente vai tendo, na aula de hoje a gente já concluiu o nosso conteúdo. E assim a gente vai subindo de nível em nível para ir avançando de pouquinho em pouquinho. Beleza? Eu vou comer meus cookies, amanhã a gente conversa mais e eu mando mais conteúdo para vocês no YouTube. Beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau.